boa noite. Começando mais uma semana de muita aula, de muito aprendizado. Você aí de casa nos acompanhando pela TV, você na escola nos acompanhando pelo IPTV e você também nos acompanhando pelo YouTube, de onde você estiver com seu smartphone na mão, você acompanha aqui todas as nossas aulas. E hoje, né, dia de segunda-feira, início de semana, é hora de trabalhar a língua portuguesa. E para a aula de hoje, a gente trouxe as regras de concordância verbal. Porque a gente vem, ao longo da nossa sequência didática, trabalhando com a morfossintaxe. Já vimos as classes gramaticais, a gente já viu os termos das orações, a gente já viu o período simples, período composto, e agora estamos trabalhando com a concordância verbal, que nada mais é do que você adequar o verbo ao sujeito da oração. Então, continua sendo parte da sintaxe, da estrutura da língua portuguesa. Vem para a aula, que vai começar agora as regras de concordância verbal. Vamos começar entendendo o que é concordância verbal, certo? Então, para iniciar, a palavra concordância, quando você fala em concordância, aliás, quando você diz para alguém estou de acordo ou não estou de acordo, você já pega logo essa ideia. Estar de acordo quer dizer que você concorda com aquilo, né? Quer dizer que vocês estão acertados, que vocês já sabem exatamente o que quer um do outro. Não estar de acordo quer dizer que alguém não está concordando. Quer dizer que alguém está protestando, está contra a regra. Existe a regra gramatical e existe a regra de concordância. Se você está de acordo com a regra, isso quer dizer que a frase está ok. Se você não está em desacordo com a regra, quer dizer que houve aí um problema, né? Um problema na estrutura da língua portuguesa. Ou seja, tem alguma coisa dando errado nessa frase. Então é hora de reler e corrigir, né? Detectar o erro e corrigir e fazer a adequação. Então, pega só. Concordância. O estudo da concordância representa, na verdade, um poderoso instrumento para se produzir. Olha só, é um poderoso instrumento para você produzir. O que é produzir, professor? Escrever, falar, compor seu discurso. É também um poderoso instrumento para você interpretar textos. Então, quando você sabe a regra da concordância, não é isso? Você já tem aí um poderoso instrumento para produzir textos, para interpretar texto de acordo com o quê? De acordo com a norma da variante padrão da língua portuguesa. Exatamente. Aquela que quando você chega lá na prova do Enem, que você vai escrever uma redação do Enem, já está dizendo lá na competência 1, né? Competência 1 da redação do Enem já diz que você tem que escrever o seu texto de acordo com as normas da variante padrão. Isso quer dizer que o aspecto da concordância verbal será analisado também na sua produção textual. Ou seja, você não pode colocar pessoas com conjugação de verbos diferentes, como a gente faz muito na língua portuguesa, certo? Na língua portuguesa a gente diz muito tu vai, tu viu, tu falou isso. Isso está em desacordo com a regra, porque a pessoa, tu, não está concordando com o sujeito, com o verbo vai, com o verbo viu, que está em terceira pessoa. Então, na verdade, fazer a concordância é padronizar a língua, é colocá-la para funcionar adequadamente. E funcionar adequadamente quer dizer que o sujeito, ele tem que concordar com o verbo. O sujeito concorda com os adjetivos que se correspondem a ele. O sujeito tem que estar sempre... Não é o sujeito, na verdade. É o verbo, é o adjetivo e as outras palavras que a gente chama de adjuntos, né? Os outros adjuntos adnominais, eles têm que estar de acordo com o substantivo ao qual se refere, certo? Então, quando você concorda o sujeito com o verbo, você está trabalhando a concordância verbal. Quando você pega os substantivos e adequa ele aos adjetivos ou às outras classes que fazem correspondência ao substantivo, você trabalha com a concordância nominal. Aqui com a gente. Concordância, então, o que é? De acordo com Nicola, José de Nicola,
Ele diz que é o mecanismo através do qual as palavras alteram, olha só, as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente, uma harmonia frásica, umas às outras na frase. Ou seja, você tem que construir uma frase harmoniosa, não é isso? Você não pode construir uma frase com as mulher têm, porque vai ficar em desacordo. Como é que você coloca as no plural e coloca o substantivo mulher no singular e o verbo tem? Aí tem que ver se está com acento ou sem acento para ver se acertou pelo menos na concordância verbal. Então, se você faz o acordo entre as palavras, entre o substantivo e as palavras que com ele se correspondem, você chama isso de concordância nominal. Agora, se você adequa o sujeito ao verbo a que ele corresponde, então você está trabalhando com a concordância verbal, que é a matéria da nossa aula de hoje, as regras da concordância verbal. Vejam só aí o professor na sala de aula. Observa a criançada já está tudo com ponto de interrogação na cabeça, uns pinguinhos de suor respingando. Então, tem alguma coisa que não está indo bem nessa aula de português, né? Para começar, o professor está chamando os garotos de aí negada. Você sabe que a palavra negada, hoje ela soa pejorativamente, certo? Então, ninguém vai chegar e chamar a meninada de negada, beleza? Porque não pega bem. Aí ele diz, nós vai, olha o nós vai estudar, igual o Chico Bento, né? Nós vai estudar português, olha só o português. Aí, negada, nós vai estudar português assim. Aí a meninada já colocou aqui o ponto de interrogação, suou frio, já pensando, meu Deus do céu, que professor é esse que vai ensinar o português assim? Assim como? Assim, da forma coloquial. Isso aqui você chama de variação coloquial. É aquilo que a gente usa no dia a dia. Então, se você estiver falando aí negada não é legal, tá bom? Bom você substituir aí essa palavra por outra. Agora, nós vai estudar português assim? Aí já é demais, tá bom? Aí já foi para dentro da gramática e a norma padrão, que é a norma que rege a língua escrita, não permite esse tipo de concordância. Ele poderia dizer nós, olha só como é a escrita do nós, primeira pessoa do plural. Então, se é a primeira pessoa do plural, tu não pode colocar o verbo no singular, não é isso? Então, não é nós vai, é nós vamos. Nós vamos, se aqui é uma locução verbal, você não vai colocar o segundo verbo, ele tem que ficar na forma nominal. Nós vamos, né? Nós vamos estudar. Olha só a forma nominal do infinitivo termina com R. Nós vamos estudar e você sabe que português a gente escreve assim. Nós vamos estudar português assim. Agora, se você adequou, você colocou aí o sujeito, olha só o verbo. Quem vai estudar português? Nós. Se nós é primeira pessoa do plural, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. O primeiro verbo, já que se trata de uma locução verbal. O segundo verbo fica no infinitivo, tá bom? Quando você tem a locução verbal, você só flexiona o verbo auxiliar, o primeiro verbo. O verbo segundo, né, Regina? O outro verbo, Ariel, este sim, vai permanecer como eles estão aí, ó, vai permanecer no infinitivo. Então, nós vamos estudar português. A gente não pode flexionar os dois verbos, tá bom? Outro dia, alguém passou assim no WhatsApp para mim, o Dalene, qual é o correto? É... vou estar, ou certo é vou estar. Outro dia alguém me perguntou no WhatsApp, né? Queria colocar um texto no Instagram dele, e aí queria saber se o correto era dizer vou estar ou vou estar.
Bem, aí o que foi que eu falei para vocês? Quando você tem uma locução verbal, apenas o primeiro verbo é que vai ser flexionado. O segundo verbo fica assim na forma de infinitivo. Então, o correto é vou estar, não é isso? Vou estar, vamos estar. O segundo verbo permanece na forma de infinitivo. Ele não é flexionado. Você flexiona o primeiro verbo, tá bom? Então, nada de deve estarem. Ah, as pessoas devem estarem preocupadas. Não. Se tem dois verbos, locução verbal, não é devem estarem, é devem estar. Só o primeiro verbo você flexiona. O segundo você mantém na forma nominal, que às vezes está no infinitivo. Quais são as formas nominais? É o infinitivo, o particípio e o gerúndio, não é isso? Adoro estudar português, mas ainda tenho muitas dúvidas. Hoje é dia de tirar dúvida, Regina. Vem para cá que você tira todas as dúvidas, coloca no chat a sua dúvida, tá bom? O Ariel, servo de Deus, diz boa noite, que Deus nos abençoe sempre, que abençoe a gente, com certeza, Ariel. Todos nós realmente merecemos essas bênçãos que você está mandando aí, tá bom? Então, vamos lá para aprender, solidificar um pouco aqui os nossos conhecimentos de língua portuguesa. Qualquer dúvida, já sabem, escrevam no chat que a gente tira sua dúvida. Já a concordância nominal, ela não trabalha com a flexão do verbo principalmente, né? Mas ela trabalha com a harmonia entre o substantivo e as outras palavras que a ele se referem, como o adjetivo, os pronomes também se referem ao substantivo, os artigos também se referem aos adjetivos. Que mais? O numeral é outra classe que também corresponde ao substantivo. E ainda tem o artigo. O artigo. Então, quando você trabalha a concordância nominal, você deve, então, se preocupar com o substantivo e essas palavras que se referem a ele. Olha só aqui. O problema é que ele nunca concorda comigo. Quem está falando isso é o adjetivo, né? O adjetivo, você observa a charge. Aqui você vê um homem sentado em uma poltrona, e aqui é um divã, porque é uma poltrona maior, assim, tipo uma cama, né? No divã, num consultório provavelmente psiquiátrico, você tem o quê? O substantivo e o adjetivo vestido de feminino, o substantivo vestido de masculino, como se fosse aí uma DR, né? O casal está em desacordo, adjetivo com substantivo, e o adjetivo está chorando, olha só aqui, olha, observa como ele está chorando, olha o balão de diálogo todo trêmulo, caindo lágrimas, mostrando que o adjetivo está chorando, está em prantos, está em lágrimas, né? Essas metáforas visuais significam isso. Aí o adjetivo diz, o problema é que ele nunca concorda comigo. Ele quem? Quem é esse ele? Aí você chama esse ele de quê? Você chama esse ele de pronome catafórico, né? Catafórico. Catafórico quando se refere ao que está lá na frente, que é o nome que nem apareceu, que no caso é o substantivo, certo? O problema é que o substantivo nunca concorda comigo. Aí chama o substantivo por ele, porque ele aí é um pronome substantivado, certo? O pronome que substitui um substantivo é um pronome substantivado. Se você for colocar nas classes do pronome, o ele é um pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Mas acontece adjetivo. Bora lá, eu quero que o que é que Freud provavelmente diria ao adjetivo em prantos? O problema, adjetivo, é que você é que tem que concordar com o substantivo. Na gramática, o substantivo, ele não concorda com o adjetivo. Ele não se submete ao pronome, ao artigo, ao numeral, ao próprio verbo. Ele manda na oração. Se ele estiver no plural, vai todo mundo no plural com ele. Se ele está no singular, todo mundo tem que se adequar ao singular com ele. Beleza? Olha a importância do substantivo dentro da estrutura frásica dos textos, certo? As palavras é que concordam com ele. Não é ele quem se modifica, são as outras palavras. Entendido? Então,
esse problema aí que nem Freud explica, mas com certeza a gramática da língua portuguesa dá uma resposta ao adjetivo. É o adjetivo sempre que concorda com o substantivo. Nunca o substantivo deve se adequar ao adjetivo. Entendido? Simbora. Na concordância verbal, trabalhando aqui as nossas regras, né? Começando as regras da concordância. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito da oração. Então, se você vai trabalhar com a concordância verbal, você tem que primeiro fazer uma análise sintática, aquela que a gente ensinou para vocês. Encontra o verbo, depois de encontrar o verbo, pergunta quem antes do verbo, e aí a resposta dele vai ser o sujeito. Identificou o sujeito, verifica se ele está no plural ou se ele está no singular. Então, o verbo vai ter que se adequar ao sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo vai para o plural. Essa é a regra geral. Você sabendo disso, você já sabe 80% da concordância verbal é isso. É o verbo se adequar ao sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito em número. Que é número, professor? É o numeral? 1, 2, 3? Não, número que significa singular e plural, tá bom? E tem também o verbo que concordar com o sujeito em pessoa. Ele concorda em número e em pessoa. Pessoa quer dizer primeira, segunda e terceira pessoa. Só existem 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa é a pessoa que fala. Eu falo. Se tiver no plural, nós falamos. A segunda pessoa é com quem você fala. Com quem você fala é o tu. E se tiver no plural, o tu vira vós e não vocês, né? Ou a terceira pessoa, que se tiver no singular é ele ou ela. Se tiver no plural, eles ou elas. Pronto. São essas as pessoas do discurso. E o verbo tem que estar de acordo com a pessoa do discurso. Vejam o exemplo. O gerente falou com o chefe. Identifica o verbo. Para fazer a análise sintática, o primeiro elemento que você deve pesquisar é o verbo. Achou o verbo? Pergunte antes do verbo. Quem falou com o chefe? O gerente falou com o chefe. Então, o gerente é o sujeito da oração. O sujeito é o quê? É ele, o gerente. Ele, o gerente. Está na terceira pessoa do singular. Olha aí, ó, sujeito no singular. Logo, o verbo também vai ficar no singular. Se o gerente é terceira pessoa do singular, ele, o gerente, então ele falou. Ele falou com o chefe. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Se fosse tu, seria tu falou com o chefe? É assim que a gente fala, né? Não, Ariel, né, Regina? A gente fala assim, tu falou com o chefe. Ora, rapaz, eu vi, tu estava lá. Tu falou com o chefe. Tu estava, tu falou. A gente gosta muito de pegar a segunda pessoa. A gente tem muito esse hábito de, na língua oral, a gente usar a segunda pessoa e concordar com o verbo em terceira pessoa. Tu viu, tu falou, tu disse. Quando é tu viste, tu falaste, tu disseste. Olha a diferença. E raramente você escuta alguém ou percebe alguém escrevendo tu disseste, tu falaste, tu viste. Não é isso? Mas a concordância verbal adequada, se você mudar o sujeito para tu, o verbo tem que ficar em segunda pessoa. O verbo fica tu falaste com o chefe e não tu falou com o chefe. Entendido? Então,
o verbo sempre concorda com o sujeito. Aí, professora, não era o caso de mudar o sujeito ao invés de mudar o verbo? Não, porque quando você fala tu falou com o chefe e vai mudar o sujeito tu para ele falou com o chefe, deixou de ser a pessoa com quem você está falando. A pessoa com quem você fala é o tu, né? Igual o Roberto Carlos diz numa música dele, eu lhe amo. Eu lhe amo. Eu lhe amo quer dizer eu amo a ele, eu amo a ela, eu amo uma terceira pessoa. Se eu estou falando com você, é eu te amo. Eu te amo. Então, eu estou dizendo para a pessoa com quem falo, de que eu a amo, né? Eu te amo. Beleza? Se você está falando de uma terceira pessoa, pode falar, olha, eu lhe amo. Quer dizer, eu amo a outra pessoa, eu amo a ele, eu amo a ela. E não a pessoa com quem você está falando diretamente. Se você fala com a pessoa, é tu. É ti. É o ti com E e o ti com I. Não é isso? Eu te amo. Te, com T-E. Eu te amo. Eu amo a ti. Eu amo a ti. Agora é T com I. Certo? Quando ti, ele é oblíquo, tônico. Quando ele é tônico, é ti com I. Quando ele é átono, é ti com E. Eu te amo, eu amo a ti. Não é isso? Diferente. Aí seria a pessoa com quem você fala. De novo, você tem outra frase. A secretária e suas amigas não compareceram à festa. Numa análise sintática, o primeiro elemento que você deve procurar é o verbo. Achei o verbo, professora. Compareceram. Muito bem. Agora volte a fazer esta pergunta antes do verbo. Quem compareceram? Quem? Quem compareceram? Pergunte quem. Se não perguntar, você não encontra o verbo, ou melhor, o sujeito, certo? Quem compareceu à festa? A secretária e suas amigas. No fato, secretária e amigas. Agora você tem dois núcleos dentro do sujeito. Se você tem dois núcleos no sujeito, não é mais um sujeito simples, é um sujeito composto. O sujeito composto chama o verbo para o plural. Sujeito no plural, olha aí, ó, sujeito no plural, o verbo vai para o plural. A secretária e suas amigas não compareceram à festa. E não, a secretária e suas amigas não compareceu à festa, tá bom? Se o sujeito está no plural, então o verbo também vai para o plural. Esse anúncio aqui, gente, é um atentado à língua portuguesa. Mas eu acho lindo. Eu, assim, na informalidade, eu acho muito lindo isso aqui. É poético, né? Vende-se bicicletas em bom estado, criança e homem. Matou com a língua portuguesa, não foi? Não é, Camila? Vejam só, aqui, independente da ortografia, que é a ortografia? É a escrita correta da língua portuguesa, né? Independente da ortografia, que já está bem comprometida, mas também a concordância verbal não está de acordo. Porque nós temos o verbo. A gente começa investigando por quem? Pelo verbo, vende. Pergunta quem. Quem ou o quê? Quem ou o quê? Antes do verbo. O que é que vendem? Vendem o quê? Bicicletas. Bicicletas é sujeito. Sujeito, bicicletas. Bicicletas está no plural. Bicicletas está no plural. Logo, o verbo tem que ir para o plural. Vendem-se bicicletas.
E não importa depois a ortografia, né? Porque hoje a gente não está trabalhando com o aspecto ortográfico, mas com o aspecto da concordância verbal. Porém, comprometeu tudo. Vendem-se bicicletas em bom estado, crianças e homens, né? Deveria ser em bom estado, crianças e homem. Eita, aí tá complicado. Ou seja, a gente não sabe nem o que está em bom estado, se são as crianças, os homens ou a bicicleta. Tá tudo confuso aí, tá certo, Regina? Mas aqui está observando apenas o aspecto da concordância verbal. A gente vê muito esse erro do vende-se, do aluga-se, não é isso? As pessoas colocam as placas aluga-se quartos. Vocês já viram isso em algum lugar por aí? Aluga-se quartos. Pergunte ao verbo. O que é que aluga? Aluga o quê? Quartos. Quartos é sujeito. Se está no plural, o verbo vai para o plural. Alugam-se quartos. Acontece que aí a frase, o verbo, né, está na voz passiva. Se você colocar, é a voz passiva sintética, né? Voz passiva sintética. Alugam-se quartos. Se você colocar na voz passiva analítica, aí fica quartos são alugados. Quartos são alugados. Aí tu percebe que quartos realmente é o sujeito da oração. Então, alugam-se quartos. Por quê, professora? Porque se tratam de verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, com a partícula se, ele é apassivadora, tá bom? Todo verbo transitivo direto, se você usar ele com a partícula se, ele não é indeterminação de sujeito. O sujeito não fica indeterminado. Por exemplo, o verbo viver, ele é um verbo intransitivo. Então, se você diz vive-se bem, agora sim, é indeterminação do sujeito indeterminado. Mas o que é que me diz que é indeterminado? É o verbo viver, que é um verbo intransitivo, beleza? É a predicação do verbo que me fala. E no caso do verbo alugar, quem aluga, aluga alguma coisa. O verbo vender, quem vende, vende alguma coisa. Mas, professores, se fosse precisa-se de garçom. Precisa-se de garçons. Vou botar no plural. De garçons. Eu vou colocar precisam-se? Não. Porque quando você precisa de alguma coisa. Olha aqui a preposição, mostrando que o precisar é um verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é o quê? Sujeito indeterminado. Tá bom? Sujeito indeterminado, o verbo fica no singular. Precisa-se de garçons, o verbo fica no singular. Apenas quando é verbo transitivo direto, se ele vier com a partícula se ele estiver com a partícula se, não é indeterminação de sujeito. É voz passiva analítica, não. Voz passiva sintética. Então, o elemento que estiver à frente é o sujeito do verbo, tá bom? Quartos são alugados. Casas são vendidas. Vendem-se casas. E não vende-se casas. Porque vender também é um verbo transitivo direto. Então, sempre observar a predicação verbal para não correr o risco, tá? De você cometer aí uma falta de concordância. Para não arriscar a concordância. Entenderam? Regra geral, verbo concorda com sujeito. Verbo concorda com sujeito. Achando o sujeito, se você sabe que o sujeito é quartos e quartos está no plural, obrigatoriamente tu sabe que o verbo tem que ir para o plural. Quando é um verbo transitivo direto, junto com a partícula se, tá bom? E nos demais verbos também vão ocorrer
esse probleminha aqui, menos se for esses dois casos. Partícula se com verbo transitivo indireto, partícula se com verbo intransitivo. Aí o verbo fica no singular, porque é sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Mariana, isso cai muito em questões de concurso. Você vai fazer uma questão de concurso? Eu mesma fui fazer um concurso no estado do Maranhão. Eram 50 questões, licença, né? Eram 50 questões de língua portuguesa. Eu, de 50, acertei 50. Mas também, né, ficaria feio errar uma questão, porque estava fácil demais a prova. E das 50 questões, eu achei pelo menos umas 6 questões que era sobre isso aqui, olha, concordância verbal. Concordância verbal, sujeito indeterminado, o que era que o se representava na oração, se era partícula passivadora, se era indeterminação de sujeito, ou se era oração condicional. Porque ele pode ser condicional, reflexivo, tem várias possibilidades do que seja o se, não é isso? É só você saber analisar o verbo. Se você souber fazer aquele primeiro passo, aquela aula lá atrás, volte, faça uma maratona nas nossas aulas, igual você maratona as séries da Netflix, maratone as nossas aulas de língua portuguesa, que você vai encontrar a aula sobre termos da oração. São várias aulas. Trabalhamos primeiro sujeito e predicado, bati muito em cima do sujeito e predicado. Não tem como você errar, tá bom? Análise sintática de período simples é isso. Simbora? Já tem questões aqui, bora treinar. Se a Mariana quiser também participar, ela já sabe aí. Ela coloca aí no chat, muito importante, né, Regina? Importante para o nosso discurso, importante para a nossa escrita, importante para que a comunicação não haja ruído, para que não haja ruído na comunicação, para que você se faça entender e ser entendido, tá bom? Para você entender e ser entendido, é necessário fazer a adequação de sujeito com seus predicados. Marianinha pode participar se você quiser, viu? Bora treinar aqui algumas questões sobre concordância verbal. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Aqui não nos, aí tem o verbo interessa. É isso? Aqui não, aí você tem que procurar o sujeito do verbo interessa. O que é que não nos interessa? As razões específicas não nos interessam. Olha, apenas pegaram o sujeito que deveria estar no início da frase. As razões específicas não nos interessam aqui. Se o sujeito está no plural, as razões, está aqui o núcleo, sujeito simples, não é isso? As razões. Então, se está no plural, você já sabe que o verbo fica no plural. Ao que você faz, elimina duas alternativas. Você já elimina, é assim que você vai fazer prova de concurso, tá bom? Você já sabe que o sujeito está no plural, não é isso? Então, obrigatoriamente, o verbo vai concordar com ele. Logo, se tiver alguma opção com o verbo, com o primeiro verbo aí, no singular, meu amor, já anula, já cancela para depois não errar, certo? Então, está aqui. Aqui não nos interessam as razões específicas que agora vai iniciar uma nova oração, razões estas que, né? Aqui um pronome relativo. Os homens, olha, os homens está o quê? No plural. Homens no plural, que os homens levarão os homens, ou que levará os homens a lutarem, ou os homens a lutar. Agora, essa aqui ficou fácil. Aqui vai ser lutarem, ó. Nas duas opções que sobraram, aqui com certeza você já sabe que é lutarem. Agora é saber se aqui não nos interessam as razões específicas que levarão os homens a lutarem por sua sobrevivência,
ou que levará os homens a lutar por sua sobrevivência. O que está pegando aqui, Mariana, é o que, né? O problema é o que, Mariana? Bora lá. Que levarão. Olha, não se deixa confundir. Se você identifica que o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Não nos interessam as razões específicas que levarão os homens a lutarem por sua sobrevivência. Portanto, letra B. Acertou, Mariana. Já garantiu um pontinho aí na prova de concurso. Vai dar certo, viu? Segunda questão. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Vejam só. Nas duas margens, relva abundante. Relva abundante vai ser o sujeito, não confunda. Professora, por que o sujeito não vai ser nas duas margens? Porque tem preposição. E a gente não tem sujeito com preposição, tá bom? Então, se é relva abundante, núcleo do sujeito, relva. Está no singular? Está. Se está no singular, verbo vai ficar o quê? Estou ouvindo aqui dentro da minha cabeça. Se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, onde tem verbo crescem no plural, você vai anular. Só uma, né? Ih, só eliminou uma. Bora ver, Mariana. Mariana já deu a resposta dela. Então, nas duas margens, cresce. Cresce o quê? O que é que cresce nas margens? Relva abundante cresce nas margens. Contudo, lá onde ervas, lá onde existem ou existe ervas perigosas. Professor, essa é fácil. Se ervas perigosa é o sujeito da oração e o núcleo do sujeito é ervas, e ervas está no plural, logo o verbo tem que estar no plural. Nem precisou você analisar o último verbo. Se o sujeito está no plural, ervas perigosas, tu não vai dizer lá onde existe ervas. Não. Você vai dizer lá onde existem ervas. E só tem aqui a letra B. Lá onde existem ervas perigosas, no matagal é que pastavam os bois e os cavalos. Quem pastava no matagal? Bois e cavalos pastavam. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, resposta certa, letra B. Menina, Mariana acertou de novo. A Regina também acertou. Muito bom, Regina. Viu só como é fácil? Analisar, então, sempre que vai trabalhar com concordância verbal, é fazer a análise sintática. É só observar quem é o sujeito daquela oração. Sujeito no singular, verbo obrigatoriamente no singular. Sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Calma que tem uns casos específicos, viu? Tem casos especiais que aí pode haver dupla concordância, tá? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esses casos específicos. Então, parabéns para quem acertou aqui as duas questões. Isso no concurso vale muito. Porque quantos candidatos não vão errar as duas, né? Ou pelo menos uma delas? Simbora. Concordância do verbo ser. É um problema. Concordar o verbo ser é sempre um problema. A gente não sabe dizer nem que horas são ou que horas é. A gente não sabe perguntar. Ei, eu vou dizer como? É que horas são ou que horas é? E agora? Eu vou dizer hoje é 4 de julho ou eu vou dizer hoje são 4 de julho? Verbo ser é um problema, né? Mas hoje não é problema para a gente, não. O verbo ser, ele pode concordar tanto com o sujeito, como ele pode concordar com o predicativo. Agora, cuidado. Porque quando o sujeito é uma pessoa, obrigatoriamente ele concorda com a pessoa. Não é isso? Se eu digo assim, vou botar a Regina na história, bora lá. Se eu digo, Regina comprava flores. Não, tem que ser o verbo ser. Regina era flores naquele salão. Olha a metáfora, né?
Era uma metáfora. Regina era só flores naquele salão. Quer dizer que ela se destacava, não é isso? Que ela estava linda no salão. Por que que o verbo ficou no singular? Porque o sujeito é a Regina. Então, o verbo concorda com a pessoa. Quando for nome de pessoas, o verbo ser obrigatoriamente concorda com a pessoa do sujeito, tá bom? Agora, se o sujeito e o predicativo, ambos forem coisas que não são pessoas, aí o ideal é que concorde com o predicativo. Não é isso? Se eu fosse falar tudo são flores ou tudo é flores? É aquilo que eu falei, né? Então, o tudo não é uma pessoa. Tudo é um pronome indefinido, que não é uma pessoa. Então, qual é o ideal? Coloca o verbo no plural. Tudo são flores. Tudo são flores, tá bom? Então, preferivelmente, é bom concordar com o predicativo. Veja só. Quando o sujeito for um dos pronomes, como o pronome que, o pronome quem, o pronome tudo, esses pronomes que eu falei, o verbo ser vai concordar obrigatoriamente com o predicativo. Por isso que o correto é tudo são flores. Que são, olha, que são homônimos. Não é isso? Que são homônimos. Quem está no plural? O predicativo homônimos. Então, o verbo concorda com ele porque o sujeito é esse pronome que ou o pronome quem. Quem? Quem foram os vencedores? Quem foram? Sujeito. Quem? Por que que o verbo está no plural, professora? Porque é o verbo ser. E porque o sujeito é o pronome, por isso ele concorda com o predicativo, tá bom? É obrigatório. Quem são, o que são homônimos e quem foram os vencedores? Quem foi os vencedores? Não, quem foi não, né? Quem foram os vencedores? É o seguinte, como essa regra do ser exige um pouquinho mais de delongas para a gente explicar, a gente faz o intervalo e volta desse slide aí, continuando com a concordância do verbo ser. Até já.